pelo convite, pela apresentação. Agradeço a presença de todos, acho que eu conheço quase todos aqui. É interessante participar desses eventos, são eventos que a gente tenta compartilhar conhecimento, de difundir o conhecimento, com foco na equipe multidisciplinar, para a gente tentar melhorar sempre o nosso objetivo final, que é o cuidado com os nossos pacientes, né? Tentando sempre chegar à excelência. Já digo que é um evento que tende a ser interativo, a gente está testando alguns modelos, então vai ter uma parte que vai ter uma interação com vocês, com perguntas, e depois vai ter uma pequena e breve apresentação, e eu vou estar, ao final, disponível para esclarecimento de dúvidas, para a gente discutir alguma coisa que vocês tenham de sugestão. E, ao final de tudo, acho que como outros eventos já aconteceu, a gente sugere uma proposta de uso prático do conhecimento aqui passado, certo? Acho que já podemos começar, né, Renata? Tá bom. Eu vou pedir primeiro, gente, não sei se vocês estão vendo aí no chat, tem um link, vocês também receberam esse link, que é o mente.com, que está aqui do lado, eu mando novamente aqui no chat do Zoom. Eu vou pedir para que todos entrem lá e para a gente começar por um quiz. Esse é um quiz para a gente colocar todo mundo na mesma linha e entender algumas informações já pré-exposição, né? Pré-aula. Queria ver como que está a resposta a essas perguntas. Vocês conseguem entrar? Alguém está com dificuldade? Pode me falar. Eu aguardo. Esse link vai ser interativo, então vocês vão poder responder e a gente vai poder ver a maioria, quem respondeu mais para uma resposta, quem respondeu menos para outras, mas a gente não vai ver quem respondeu o quê. Então as respostas são anônimas, mas a gente vê o resultado final de quem respondeu, quantas pessoas responderam cada um. Pessoal, só para a gente estar alinhado, é um link que eu encaminhei para vocês pelo WhatsApp, chama Mentimeter. Para o pessoal que eu encaminhei pelo Instagram, eu estou encaminhando agora, tá bom? O link. E ele está aqui também no nosso chat do Zoom. Bem fácil, é só clicar nele. Marcelo conseguiu? Thaís, Ivane? Fernanda? Todo mundo? Ok, eu vou dar um start lá e aí vocês vão poder começar a responder as perguntas. São 5 perguntinhas rápidas e rasteiras. Então vamos lá. Vocês podem colocar seus nomes ou não colocar nome também. E eu vou começar, vou dar início ao quiz. Primeiro, qual é o tipo de câncer do trato gastrointestinal mais frequente? É isso, Rafael? Isso, confirmo. Podem responder, vocês têm 20 minutos para responder. 20 minutos? 20 segundos, 20 segundos. Se alguém tiver dificuldade, pode falar com a gente aqui. A maioria respondeu cólon. Não sei se vocês veem aí, mas a gente vê depois qual que é a resposta certa. 2 pessoas responderam estômago. Vamos para a próxima. A gente vai falar sobre essas perguntas ao final. Para qual tipo de câncer gastrointestinal o bevacizumab é geralmente utilizado? Pâncreas, esôfago ou cólon? 15 segundinhos. Todo mundo já votou. Excelente. Está funcionando bem, acho. Então, a maioria votou cólon. 8 contra 3 votaram em pâncreas. Próxima. Lembrando que eu vou falar sobre essas perguntas ao finalzinho. Qual desses tumores pode ser diagnosticado sem biópsia? Cólon, esôfago, fígado, que é o CHC,
reto ou estômago? Certo. A maioria votou fígado, uma pessoa de cada votou em esôfago, reto e estômago. Perfeito. Vamos lá para a próxima. Vai aparecer. Qual desses esquemas de tratamento pode causar neuropatia com mais frequência? Então, Folfiri, Lanreotide, Sorafenib, Gencitabina ou Folfox? Terminando o tempo. Vamos ver as respostas. A maioria votou Folfox, um voto para cada uma das outras alternativas. Essa é a última pergunta. Qual desses eventos adversos é mais comum com cetuximab? Vômitos, rash cutâneo, neuropatia, síndrome Montpé ou trombose? Vamos lá, 5 segundinhos. Acho que está funcionando bem. Todo mundo votou. A maioria respondeu rash cutâneo, 9 contra 2, síndrome Montpé. E por último, eu queria que cada um escolhesse uma palavra que, na sua opinião, representa o que é mais importante para o paciente com câncer durante o seu tratamento. Já tenho duas, e tem uma que escreveu Renata, não sei se alguém escreveu sem querer, a Rê talvez tenha escrito o nome sem querer no lugar da palavra. Mas a gente forma isso aí que eu acho que são as coisas importantes para os nossos pacientes na visão de cada um. Então, qualidade, acolhimento, compaixão, conforto, cuidado, né? Acompanhamento, que é estar sempre ao lado, bem-estar. E eu acho que tudo isso, junto com a humanização também, obrigado pelas respostas, tudo isso vai ser o foco também da nossa apresentação. Então, eu já vou fechar aqui e a gente vai começar a apresentação. E eu vou falar ao final sobre as perguntinhas. Vou compartilhar minha tela com vocês. Todo mundo vê minha tela? Tudo certo? Se alguém tiver com algum problema, se manifeste. Estou só esperando aqui. Rapidinho, que tá... O PowerPoint está entrando aqui. Perdão. Então vamos lá, gente. Câncer gastrointestinal. Existem tipos diferentes e qual o impacto no cuidado ao paciente? Então, a gente vai começar falando sobre esse tumor, esse conjunto de tumores, né, os tumores do trato gastrointestinal, que são tão importantes na nossa rotina do dia a dia. Então, lembrando que a gente tem diferentes tipos de tumores e o câncer gastrointestinal, em geral, se você somar a incidência deles, ele fica entre os 2 ou 3 mais frequentes. Então, a gente sempre pensa, às vezes, no câncer de intestino, que é o cólon, né? O câncer de cólon é o câncer mais frequente do trato gastrointestinal e tem se tornado o segundo câncer mais frequente em muitos países do mundo, em função do aumento da obesidade. E se a gente junta tumores de colo, reto, estômago, esôfago, tanto em mulher quanto em homem, essa porcentagem é bastante considerável e é a rotina diária nossa, dos oncologistas e de toda a equipe multidisciplinar. Então, são tumores de grande importância. E aí a gente se pergunta, né? Todos os tumores do trato gastrointestinal são iguais? E aqui eu apresento 3 fotos e peço para vocês refletirem se você, vendo essas fotos,
a endoscopia, são endoscopias, você vê nessa macroscopia, ou seja, a visão a olho nu desses tumores, são 3 tipos de tumores aí, se eles parecem iguais. Então, a gente nota que os 3 são cânceres no intestino, no cólon, no intestino grosso. Então, são cânceres de cólon. Entretanto, cada um tem uma histologia diferente. Então, o primeiro à esquerda é um adenocarcinoma, que é um tipo de tumor. O do meio é um giste, é um outro tipo de tumor completamente diferente, entretanto, na mesma localização. E o mais à direita é um neuroendócrino, um terceiro tipo de tumor originário de outra maneira completamente diferente. E aí a gente pensa, tá, no mesmo órgão podem existir tumores diferentes, completamente diferentes. Mas em órgãos diferentes, também a gente pode ver tumores que, apesar de terem a histologia, a origem parecida, se comportam de maneira diferente. Então, esses 3 tumores são de 3 sítios diferentes, 3 origens diferentes. Cólon, o outro é de pâncreas e o à direita é de estômago. Entretanto, os 3 têm como histologia adenocarcinoma. Então, você olhando, você não consegue diferenciar nem a histologia, nem a origem celular desse tumor. Então, os tumores não são todos iguais. Os tumores no trato gastrointestinal são muito variáveis. Até porque, talvez um dos principais motivos, o trato gastrointestinal é enorme. Ele é composto de vários membros, né, várias peças, e a gente consegue ver uma variabilidade tanto de células quanto de características, né, do tecido ao longo de todo o trato gastrointestinal. E também a localização anatômica influencia muitas vezes no quão disseminado é um tumor, no quão agressivo é um tumor. Então aqui é só para ilustrar o trato gastrointestinal. E aí a gente lembra do porquê que, apesar de, por exemplo, tumores do cólon originária ali da parede do cólon, por que eles às vezes têm histologias diferentes? Porque, como a gente vê nessa figura, o cólon tem várias camadas, assim como os outros órgãos. Aqui eu estou dando o exemplo do cólon. Então, tem várias camadas que cada uma dessas camadas tem um tipo de célula, tem vários tipos de célula que as compõem. E a origem celular determina muitas vezes o comportamento daquele tumor, a característica daquele tumor, como que ele vai afetar o organismo daquele paciente. Então, tem o epitélio de revestimento interno, tem a parte intermediária, que é composto de nervos, vasos, tem a parte muscular e tem a parte do envoltório, que é a serosa, que é o revestimento externo do intestino e que é a sustentação do nosso intestino no abdômen. Então, dependendo de cada local de onde ele se origina, o tumor, ele pode ter um padrão diferente histológico. E aqui a gente vê os 4 principais tipos histológicos. Os 3 eu já citei, e um é um a mais que ocorre muitas vezes no esôfago e no canal anal, que fazem parte do trato gastrointestinal. Então a gente fala dos 4 principais tipos, né, de acordo com a origem celular desses tumores. Então, primeiro à esquerda, em cima, é o adenocarcinoma, que são tumores que você vai ver esse nome em diversos órgãos, então adenocarcinoma de pulmão, adenocarcinoma de cólon, adenocarcinoma de estômago, que se originam de células de glândulas, que formam glândulas. Então, células que naturalmente formam glândulas sofrem alguma alteração e se tornam tumores do tipo adenocarcinoma. Já o carcinoma espinocelular, ele se origina de outro tipo de célula, completamente diferente. São células de revestimento, são epitélios, por isso o nome carcinoma, mas ela origina do epitélio de revestimento, que não são epitélios glandulares, não são glândulas, como origem inicial. Então, essas células de revestimento se transformam, tem alguma mutação, alguma alteração genética e formam um tumor, um carcinoma espinocelular, ou conhecido também como escamoso.
Existem outros dois tipos, que são o GIST, que está presente em todo o trato gastrointestinal. O nome dele já diz, Gastrointestinal Stroma Tumor. Então, é o tumor do estroma gastrointestinal. Ele se origina daquela porção intermediária da parede, da maioria dos órgãos. E ele se comporta de uma maneira totalmente diferente do adenocarcinoma e do carcinoma escamoso. E, por último, os tumores neuroendócrinos, que se origina do sistema neuroendócrino, né? Os tumores neuroendócrinos, assim como esses outros tumores, também estão ao longo do corpo inteiro, e isso acontece também ao longo do trato gastrointestinal inteiro. E eles se originam de células que formam o nosso sistema neuroendócrino, que é o quê? No caso do trato gastrointestinal, muitas vezes são as células de Carral, que são células que controlam secreção de hormônios e a inervação local do intestino. Muitas vezes controlando a peristalse, o movimento intestinal normal. Então, essas células também podem virar tumores e são chamados, nesse caso, de tumores neuroendócrinos. E aí, uma das coisas que surgiu, uma das questões que surgiram lá atrás e que surgem sempre no consultório, que muitas pessoas sempre perguntam aos oncologistas a biópsia é sempre necessária? E a gente, virtualmente, né, a esmagadora maioria, como está escrito aí, sim. A maioria das vezes, sim. E são poucos casos de exceção. Então, muitas vezes, o paciente, a gente sempre pergunta assim, tem biópsia? Vai vir passar com o oncologista, tem biópsia? Por quê? Porque 99% dos cânceres, ou até mais, são diagnosticados com biópsia. Precisam dessa comprovação histológica. Entretanto, a gente tem um exemplo bem peculiar no trato gastrointestinal, que é o carcinoma hepatocelular. É uma das únicas exceções que não exige biópsia para o seu diagnóstico. Então, no caso do CHC, a tomografia ou a ressonância magnética, num paciente com risco de ter o CHC, normalmente o paciente com cirrose hepática, podem ser suficientes. Então, às vezes, você não precisa ir lá fazer uma biópsia, tirar um pedaço do tumor, daquele tumor que você está vendo na tomografia ou na ressonância. E aí você faz o diagnóstico e pode, inclusive, obviamente, tratar o paciente. E além, né, da gente falar do diagnóstico, né, da biópsia, da incidência, que eu falei da importância do trato dos tumores, dos diferentes tipos de tumores que existem, a gente tem que lembrar que uma coisa importante quando a gente está definindo um tratamento, seja para qualquer paciente que for, para a gente dar o melhor cuidado para ele, a gente tem que definir o estadiamento dele. E a gente fala muito de estadiamento, muitas vezes a gente ouve e muitas vezes a gente nem explica, né, a parte do TNM, que é um sistema, né, uma padronização de estadiamento para todo tipo de tumor. E o que é o estadiamento? Nada mais é do que definir onde está o tumor, em que estágio que está o tumor. E aqui a gente vê visualmente, né, bem simplificado, isso em geral, tem algumas peculiaridades para alguns tipos de tumores, mas em geral, o estágio 1, quando a gente fala estágio 1, são tumores pequenos e localizados e que não invadem muito a parede do órgão onde ele originou. O estágio 2, apesar de geralmente não terem linfonodos ou gânglios, ele já é um tumor maior que já invade mais camadas localmente. O estágio 3, por sua vez, geralmente são tumores que já foram para os gânglios e já se tornam menos potencialmente curáveis ou com mais chances de recidiva e às vezes precisa de uma cirurgia mais extensa. E o estágio 4, que a gente vê à direita, geralmente são tumores, geralmente não, a maioria das vezes, são tumores que se espalharam pelo corpo, que deram metástases. Quando a gente fala de metástases, normalmente a gente quer dizer isso, quando o tumor saiu do órgão onde ele se originou, por exemplo, um tumor de cólon, e foi para um órgão externo, tipo o pulmão. Então, aqui está ilustrado visualmente, e a gente tem que lembrar o seguinte, o estadiamento não ajuda o oncologista apenas a definir o tratamento. Ele nasce e ele é geralmente definido porque ele é prognóstico, ou seja, ele dá uma dica, dá uma sugestão de como aquele paciente vai evoluir em relação ao tempo de vida desses pacientes.
Então, a gente vê aqui à direita esse gráfico, que é o gráfico de sobrevida global de acordo com o estágio. Vocês podem ver cores melhor que eu sou daltônico, mas vocês conseguem ver a diferença, né, de cada estágio, e você vê que as curvas mais altas, que eu acho que é a azul, a mais de cima, são aqueles pacientes que vivem mais tempo, têm uma sobrevida global mediana maior, e a mais de baixo são os pacientes que vivem menos tempo. A mais de cima corresponde ao estágio 1 e a mais de baixo ao estágio 4. Então, ele é muito importante, o estadiamento, tanto para dizer qual tratamento que é o melhor para o paciente, quanto também para ter uma ideia do prognóstico desse paciente. E outra coisa que influencia muito e tem influenciado cada vez mais, né, ao longo das últimas décadas, principalmente, são os perfis genéticos. Aqui é só para ilustrar o inumeráveis vias que a gente tem dentro de uma célula com câncer. E todas essas vias podem, em algum momento, estar alteradas e predispor, gerar um câncer. E a gente não vai ficar, né, expondo, né, descrevendo cada uma dessas vias. Então, isso deixa a gente confuso e, muitas vezes, tem muitas vias que a gente nem consegue entender, nem mesmo cientistas que estudam isso conseguem entender completamente a relação entre elas. Só que, nos últimos anos, tem sido importante a gente ter um olhar maior para essa parte de perfis genéticos dos pacientes, porque influencia muito e tem influenciado cada vez mais no tipo de tratamento que a gente vai oferecer. Aqui eu coloco 3 exemplos. Então, alterações num tipo de gene chamado HER2, que a gente ouve muito, que vocês ouvem muito, tem um tratamento-alvo, um tratamento direcionado, que é mais eficaz contra esses tumores. Por exemplo, o trastuzumab, que é utilizado, por exemplo, no câncer de estômago. O EGFR, alterações na via do EGFR podem levar a melhores ou piores respostas ao cetuximab, que é um outro tipo de droga também utilizado no tumor de trato gastrointestinal. E o PDL1, mais recente e mais badalado nos últimos anos, é um marcador, né, é uma via, é uma proteína de membrana que está muito relacionado ao uso de imunoterapia. Então, a gente ouve muito da imunoterapia, a imunoterapia realmente é uma revolução na medicina e está entrando em todo tipo de tumor. Inclusive, na ASCO desse ano, um dos estudos da plenária foi o uso de imunoterapia para tumor de trato gastrointestinal. E é importante cada vez mais a gente entender a genética, né, do câncer, para a gente entender e conseguir tratar melhor nossos pacientes. Então, aqui é um resumo de tudo isso que eu falei, que tudo isso leva a gente definir, né, e observar um comportamento diferente em cada tipo de tumor. Esse comportamento tem várias variáveis que o influenciam, mas coloquei as 4 das quais a gente falou aqui, que é a histologia, então o tipo, né, de origem celular daquele tumor, a localização, então em qual órgão ele se originou, o estadiamento, então assim, até onde que esse tumor já se espalhou no corpo, e o perfil genético, então se ele tem algum gene específico alterado. Tudo isso junto precisa ser colocado na perspectiva do paciente. Então, não adianta nada a gente entender um tumor com um comportamento menos agressivo, mas que precisa de um tratamento muito agressivo, que num paciente sem condições clínicas não vai ser possível realizar. Um paciente muito idoso ou num paciente que tem contraindicação a alguma medicação. Então, a gente sempre tem que colocar essas variáveis na nossa cabeça, mas centrando na individualização do tratamento, centrando no paciente. E quando a Rê me passou esse tema, né, que existem tipos diferentes e qual que é o impacto, né, na vida, né, no cuidado dos pacientes, eu resolvi que eu tinha que falar sobre a sobrevida global mediana de forma muito rápida, para lembrar uma coisa. O impacto na vida dos pacientes é muitas vezes visto como aumentar o tempo de vida, que é isso que a gente quer.
aumentar a sobrevida global mediana. Então a gente tem que lembrar que essas coisas são diferentes. Quando a gente fala de tempo de vida, né, de forma leiga, de forma que os pacientes geralmente entendem, é muito difícil, é impossível a gente dar um tempo de vida para aquele paciente, mesmo a gente tendo todas as informações sobre aquele tumor. Porque é tudo questão de estatística. Porque o que a gente tem nos estudos, todos esses estudos que a gente fala, né, de medicações que foram aprovadas e tal, eles usam esse conceito de sobrevida global mediana, que nada mais é que um conceito estatístico de o tempo em que 50% dos pacientes com aquela doença faleceram. Então, é uma informação errática e de difícil explicação para o paciente. E, num ponto, por exemplo, a sobrevida global mediana, as pessoas falam, sei lá, 12 meses. Não quer dizer que o paciente, que todos os pacientes, que a maioria dos pacientes vai viver 12 meses. Quer dizer que até 12 meses, 50% dos pacientes no estudo faleceram. Então, tem 50% ainda que estão vivos e podem ficar vivos por um tempo que a gente nunca consegue prever individualmente. Então, isso é importante a gente lembrar. E o motivo que eu trouxe isso aqui é porque os tumores do trato gastrointestinal são tão variáveis quanto as suas sobrevidas globais medianas. Então, a gente tem aqui uma linha do menor para o maior, em geral, e levando em consideração os estudos principais para esses tipos de tumores. Nesse gráfico, eu mostro as sobrevidas globais medianas, tempo mediano de sobrevida, né, dos pacientes estágio 4, ou seja, metastáticos. Então, a gente vê que vai de um adenocarcinoma de pâncreas de 11 meses, passando por um adenocarcinoma de colo com 30 meses, que evoluiu muito nos últimos anos, até um tumor neuroendócrino, cujo prognóstico é muito melhor. Você vê que é quase 7 vezes maior a sobrevida global mediana quando você compara um tumor neuroendócrino com um adenocarcinoma de pâncreas. Então, isso é só para ter uma ideia de que cada tumor realmente é um tumor e depende de várias características, tanto do tumor quanto do paciente. E aí outra pergunta que sempre surge, que a gente sempre tenta explicar e entender. Eu acho que isso todo mundo precisa entender, que está trabalhando junto com os pacientes e na oncologia, que a gente define qual químio, qual tratamento para cada paciente, não aleatoriamente, né, mas assim, não porque existem químios disponíveis e a gente vai usar aquela porque eu acho que aquele tumor vai responder aquela química. Não, a gente tem características de cada tumor que foram estudadas exaustivamente em laboratório, feito estudos em animais, em células, e aí foram passados para estudos clínicos em pessoas de forma bem controlada. Tudo isso leva um tempo enorme, normalmente 10 anos, desde a criação de uma droga até o uso dela. E isso para cada tipo de tumor e geralmente para cada estágio de tumor. Então são estudos longos, caros e demorados. E ao final a gente tem que sempre usar aquele dado que a gente tem do estudo de acordo com o nosso paciente que se apresenta ali no consultório. Então sempre individualizado para cada um. E aqui é meu penúltimo slide, já estou acabando, só para a gente lembrar que o impacto no cuidado do paciente vem não só na questão de aumentar o tempo de vida, que é o foco de todos os nossos tratamentos, quer dizer, da maioria dos nossos tratamentos, em alguns momentos a gente tenta aumentar a qualidade de vida, mas a gente também tem que lembrar do princípio, dos princípios da medicina, que está até no Código de Ética Médica, que é não maleficência. Antes de tudo, a gente não deve fazer o mal. Então, a gente tem que sempre lembrar das toxicidades, que é rotina de muitos tratamentos que a gente faz, e a gente está sempre colocando na balança os efeitos colaterais e os efeitos, a eficácia daquele tratamento para aquele paciente. E aqui eu mostro uma tabela dos principais tipos de tratamento que a gente faz, né, na clínica, na rotina, para cada tipo de tumor. E a gente vê a variabilidade. Por exemplo, adenocarcinoma de cólon, aí a gente tem o Folfox, Fulfire, muitas vezes usado em combinação, seja com bevacizumab ou cetuximab. Para os tumores neuroendócrinos,
Geralmente a gente usa o Lariotide ou Octreotide ou o Everolimus. Para GIST, muitas vezes é o imatinib, que é um outro tipo de tratamento, é um tratamento oral. Para câncer de pâncreas, o Marcelo até me perguntou antes da gente começar a aula sobre o esquema FOLFIRINOX. Ele é bastante utilizado para câncer de pâncreas. Um outro tipo de tratamento para câncer de pâncreas é a gencitabina. Então a gente vê que duas drogas são eficazes para o mesmo tipo de tumor. E, por exemplo, para câncer de fígado, vários desses esquemas que eu citei aí em cima na tabela já foram testados para câncer de fígado. Entretanto, um dos únicos que fez efeito não tem nada a ver com esses de cima. Então foi o sorafenib, que é um tratamento totalmente diferente. E aqui eu queria só pontuar alguns efeitos colaterais. Os efeitos colaterais não os mais comuns, mas aqueles que diferenciam esses esquemas dos outros. Então, por exemplo, o Folfox, muitas vezes a gente lembra que ele dá neuropatia. O Folfiri, uma das peculiaridades dele é dar mais diarreia, por causa do irinotecano. O bevacizumab, trombose, hipertensão, a gente tem que ficar de olho com os sinais vitais, sempre quando faz a triagem do paciente. Rash cutâneo no cetuximab, que é uma peculiaridade dessa droga, e pode ser bem grave nos pacientes, pode incomodar bastante. O Lariotide e o Octreotide, apesar dele não serem quimioterapias propriamente ditas, eles podem dar reação local, pode dar diarreia, e assim como, a longo prazo, cálculo biliar. Então, ele pode levar pedra na vesícula. O Everolimus dando mucosite. Então, a gente tem essa lista, e eu vou passar os slides para vocês depois, das reações principais que diferenciam esses tipos de tratamentos. E isso influencia muito numa coisa muito importante que a gente tem que lidar no nosso dia a dia, que é qualidade de vida. Então, não adianta nada o paciente estar lá fazendo um tratamento que aumenta o tempo de vida dele, mas ele está vomitando o dia inteiro, tendo diarreia, não conseguindo andar por causa de uma neuropatia, ou tem uma trombose, um TEP, e começa a ter falta de ar. Enfim, a gente precisa sempre, sempre balancear sobrevida e qualidade de vida com o tratamento que a gente está fazendo. Para isso, a gente precisa desses 4 pilares, que é entender o tumor. Então, fazer todo aquele processo lá em cima, que é bem complexo em cada um dos seus pontos. Depois, definir o tratamento que é estabelecido para aquele tipo de tumor. A partir desse momento, gerenciar expectativas, conversar sobre expectativas, sobre cura, sobre manter o tumor controlado, diminuir o tumor, quais são as expectativas que a gente tem com aquele tratamento, para não ficar desalinhado. O paciente achando que aquele tumor dele, por exemplo, tem cura e o médico sabendo que não tem, não informando o paciente. Então, claro que tem jeitos, maneiras da gente passar isso, mas a gente precisa estar sempre alinhado com o paciente para não vender falsas esperanças e não prejudicar a qualidade de vida do nosso maior interessado, certo? Então, essa era a minha apresentação. Espero que tenha sido breve, espero que tenha esclarecido algumas questões. E antes de abrir para perguntas, eu vou só voltar lá no quiz, que a gente fez no início da apresentação. Eu não sei se todo mundo já tinha entrado, mas a gente fez um quiz no início. Eu vou colocar essas perguntas de novo e a gente vai comentar sobre as principais respostas. São 5 perguntas só. Então, qual que é o tipo de tumor, de câncer do trato gastrointestinal mais frequente? Então, a gente sabe que é o de cólon, sabe que é o do intestino grosso. Apesar dos tumores de estômago, seria um dos mais frequentes, dos 10 mais frequentes, o cólon ainda é o mais importante e tem muita relação e cada vez mais com a obesidade e com a dieta. Então, tem nutricionistas aí na plateia, então a gente sempre lembra que tanto o câncer de cólon quanto de estômago tem relação com a dieta e podem ser prevenidos com uma dieta mais rica em frutas, legumes, verduras, com menos quantidade, mas não restringir totalmente sempre, a carne vermelha, por exemplo. Então, a gente tem essa pontuação. Então, lembrando, aqui é só um mapa para mostrar a epidemia de obesidade que a gente tem no mundo.
E a relação da incidência do câncer de cólon, que é o que esse mapa mostra na parte azul, e a mortalidade por câncer de cólon em vermelho, com a relação com os países onde a obesidade é mais endêmica e epidêmica, né? Então, geralmente nos países ocidentais, a China aumentando também recentemente, e a gente vê que a África, pelo nível menor de obesidade, tem uma menor incidência de câncer de cólon e mortalidade. A segunda pergunta: qual tipo de câncer do trato gastrointestinal pode não precisar de biópsia para o seu diagnóstico? Cólon, esôfago, fígado, que é o CHC, ou canal anal? Essa resposta para essa pergunta é o CHC, que é o câncer de fígado. Aqui a gente vê uma tomografia que, como eu já disse, né, é um exemplo de tumor que a gente não precisa sempre tirar um pedaço, fazer uma biópsia para descobrir que é um câncer e tratar. Então, aqui vai depender muito do radiologista, e o radiologista tem critérios para definir se aquele tumor é um CHC ou não. Para qual tipo de câncer o bevacizumab é geralmente utilizado? Estômago, pâncreas, cólon, esôfago ou fígado? Então, atualmente, né, as indicações são para cólon. Então, assim, recentemente saiu um estudo para utilizar em câncer de fígado também, mas isso ainda não é prática e nem está liberado no Brasil até o momento. Então, o bevacizumab, na nossa rotina, é utilizado para o câncer de cólon, geralmente em combinação com outras quimioterapias. E aqui é só para lembrar e mostrar para quem nunca viu uma via de sinalização, e essa aqui é a via que o bevacizumab, vocês veem lá em cima, bloqueia. Então, ele bloqueia o VEGF e o produto final é o bloqueio da criação de vasos sanguíneos. Então, ele faz, entre aspas, a célula morrer sem suprimento, sem sangue. Então, a célula precisa criar vasos sanguíneos para o tumor crescer, e quando ela não consegue fazer isso, o tumor tende a estabilizar ou, às vezes, até diminuir. Quarta pergunta: qual desses eventos adversos é o mais comum com o cetuximab? Acho que muita gente tem essa prática, né? Então, o rash cutâneo é bem relacionado ao cetuximab, e o rash cutâneo nada mais é que a vermelhidão, e muitas vezes com erupções parecendo espinha de adolescente mesmo, e isso incomoda muito na parte da aparência do paciente, incomoda mesmo de ficar vermelho, né, de ficar tendo que passar muitas vezes creme. E para controle disso, geralmente a gente utiliza alguns antibióticos. E aqui a gente vê o paciente com rash mais grave à esquerda e após tratamento, né, após controle, à direita. Então é bem importante e pode ser bem dramático e bem prejudicar bastante a qualidade de vida dos nossos pacientes. E a última pergunta: qual desses tratamentos pode causar neuropatia com mais frequência? Então, o Folfox, por causa da oxaliplatina. Então, por que ele causa neuropatia? E o que é a neuropatia, né? A neuropatia é causada por causa do ataque da quimioterapia aos nervos, principalmente os nervos periféricos, mãos e pés. E isso leva à sensação de formigamento, chegando até ter dor nos pés e nas mãos, e podendo até prejudicar a marcha, andar. O paciente às vezes anda de forma diferente, de tanta toxicidade que ele teve, e às vezes até de abotoar uma camisa. E isso a gente tem que sempre evitar. Então, sempre perguntar aos pacientes nas consultas. Eu acho que era isso. As perguntas, a maioria respondeu certo. Eu acho que poucas perguntas ali tiveram respostas diferentes do que a gente mostrou aqui. E, para finalizar, antes de abrir para as perguntas da plateia, a gente sempre, no final dessas apresentações, a gente sugere uma tarefa para toda a equipe. Sei que a maioria trabalha em serviços diferentes, mas a gente sugere uma tarefa para vocês fazerem juntos, cria um grupo entre vocês para tentar utilizar essas informações que eu passei e aumentar, né, a atenção a isso. Então, uma sugestão, né, seria
fazer um protocolo de avaliação dos efeitos adversos por toda a equipe multi, desde a recepção até a enfermagem, nutrição, farmácia, através de coleta de dados para otimizar o controle dos efeitos adversos dos pacientes, levando a melhores orientações e melhora dos efeitos adversos e, consequentemente, melhora da qualidade de vida. Então, aqui vai ficar minha sugestão, e eu deixo esse slide depois com vocês, a Renata vai entregar. Minha sugestão seria, por exemplo, vocês elegerem 3 esquemas de químio, não sei, FOLFOX, FOLFIRI, Everolimus, todo mundo, e em cada serviço de vocês se atentarem para aqueles pacientes que estão usando aquele esquema, todo mundo, seja no consultório, seja no salão de químio, seja na recepção, e coletar se aquele paciente teve ou não teve aquele efeito adverso, e ver o quão frequente é aquele efeito adverso para o paciente que está recebendo aquele tratamento. E isso com o objetivo de verificar, então vocês podem verificar se foi orientado alguma coisa pela parte médica e reforçar a orientação médica quem tiver essa habilidade, né, e essa liberação, por exemplo, a equipe da enfermagem, a equipe da farmácia principalmente. Eu acho que é isso. Eu agradeço o convite, eu agradeço a presença de todos e eu agradeço também por vocês estarem aí fazendo o papel de vocês nesse momento que a gente está vivendo, a gente tentando se reinventar nesses eventos online, e a gente agradece a todos os profissionais de saúde pelo empenho e esperamos que a gente volte a um quase normal em breve. Obrigado. E aí eu posso abrir para perguntas. Todo mundo pode perder a vergonha, está todo mundo com áudio. Eu vou pedir uma salva de palmas online, né? Tem que ser uma salva de palmas online. Obrigado. Gente, Rafael, muito obrigada pela sua apresentação, a sua calma, a sua maneira de falar, contagia positivamente a todo mundo, né? Porque você consegue fazer a gente refletir baseado no que você está falando. Então, isso para a gente é extremamente importante. Eu agradeço a presença de todo mundo. Eu acho que nós tivemos um quórum totalmente diferente do que a gente tem presencialmente, ou seja, o número de faltas foi muito pequeno. Então, isso foi bem interessante aqui para a gente. E eu abro para perguntas, caso alguém queira perguntar. O Marcelo começou perguntando anteriormente, mas o que vocês quiserem perguntar ou colocar ou dar alguma dica para a gente para os próximos eventos, também a gente está aberto aqui para isso. Renata, posso fazer uma colocação? Claro. Eu gostei muito. Parabéns, Rafael, muito bom. Foi bem didático mesmo. Uma coisa assim, foi até o tema da minha dissertação do mestrado, foi isso que você acabou de colocar, né? Nós buscarmos os eventos adversos dos pacientes. E uma coisa que eu acho de muita importância é graduar esses eventos, também conforme a tabela CTC. A gente sabe que um grau 1 é coisas simples para o paciente cuidar, e o grau 4 pode levar à morte. E aí está a importância da equipe multidisciplinar, trabalhar graduando todos os eventos adversos do paciente e minimizar os eventos adversos. Sim, sem dúvida. E eu acho importante, Marcelo, que você colocou isso, porque eu acho que quem já tem essa habilidade, né, de fazer a graduação é importante para até acender um alerta. Vou conversar ali com o médico sobre esse evento, às vezes o médico o paciente não passou para o médico, vamos ver se ele está usando certinho as orientações que foram passadas, e muitas vezes isso faz a diferença da gente conseguir fazer o tratamento completo, da gente adequar a dose, né, para cada tipo de paciente. Então isso é, sem dúvida, muito importante. Rafa, eu tenho uma pergunta para te fazer. Concordo plenamente com o que o Marcelo falou, mas habilidade é tudo, né? Às vezes, não é tão fácil você conseguir diferir o grau de comprometimento, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, ou seja, e aí você deixa de fazer o básico que é tem ou não tem.
Então, eu queria, assim, saber de você o que você acha de um serviço que ainda não tem uma implementação de um protocolo adequado, onde a pessoa não tem um hands-on experience ainda, até mesmo de conseguir saber qual é o tipo de sintoma, qual a graduação daquele sintoma, é melhor não fazer ou fazer pelo menos o sim e não e deixar para um segundo momento a graduação? É interessante essa colocação, porque a minha opinião é que a gente tem que começar por algum ponto. Eu começaria pelo sim e não, e à medida que vai se criando essa cultura em toda a equipe, como o Marcelo disse, e as pessoas vão ficando acostumadas a lembrar de perguntar, né? Seja no salão de químio, seja na triagem, lembrar, né, associar aquele esquema que o paciente está fazendo àquela toxicidade. Então, por exemplo, você só vai perguntar para um paciente se ele tem neuropatia quando ele está usando Folfox, se você souber que o Folfox dá neuropatia. A gente não vai perguntar de todos os efeitos colaterais possíveis. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente ganha, por exemplo, na residência. A gente chega na residência de oncologia, a gente não sabe, né? O médico clínico, ele não tem a vivência da oncologia. Então, até a gente lembrar o que cada medicação dá de efeito colateral, isso leva um tempo. E aí, esse é o primeiro passo para depois a gente acostumar a graduar. Que muitas vezes eu acho mais complexo, eu acho que você até criou, né, um instrumento, né, Marcelo, no seu mestrado, para isso. Que eu acho que se você puder compartilhar depois com a gente, com o grupo, mandar para a Renata ou para mim. Ou fazer uma aula para a gente, Marcelo. Ou fazer uma aula, não queria dizer, mas também. Pode fazer uma aula para a gente, bater um papo sobre o assunto, se depois você quiser, vai ser um prazer. A gente organiza. Porque eu acho que a enfermagem tem muita experiência com isso, principalmente quem mexe diretamente com oncologia, e às vezes é difícil, até para a gente conseguir tirar isso do paciente. O que é uma neuropatia grau 1, o que é uma neuropatia grau 4, o que é uma neuropatia grau 2, grau 3. Então, são técnicas de anamnese mesmo, de conversa com o paciente, que precisam ser lapidadas. E eu acho que o seu instrumento pode ser de ajuda também. Mais perguntas? Colocações, como a do Marcelo? Você falou de dois eventos adversos que assim, ainda quando eu ainda trabalhava em hospital, não era em oncologia, mas que havia muita reclamação, era problemas de pele, em geral. Uhum. Eu trabalhei muitos anos com HIV, e era uma das reclamações também, que eles tinham bastante problema de pele. E a neuropatia também é algo que me chama muita atenção. Falando em termos de equipe interdisciplinar, já que a gente está aqui com uma gama de profissionais diferenciados, existe, por exemplo, algo que possa ser feito preventivamente? Existe alguma coisa que a gente possa fazer nutricionalmente falando? Uhum. Se eu diminuir a dosagem, eu posso diminuir os eventos adversos, mas eu garanto, por um acaso, o resultado final esperado? Ou seja, estou falando um pouco sobre farmácia, em diminuir dose e tudo, se a eficácia vai ser a mesma. Estou falando de nutrição, se existe alguma coisa já hoje cientificamente comprovando que, dependendo da alimentação, isso pode minimizar, ou se existe mesmo um cuidado de enfermagem pré-consulta, por exemplo, dentro do consultório de enfermagem, que possa ser feito e estimulado o paciente a fazer para minimizar essas possibilidades, ou até mesmo, como o Marcelo falou, o escalonamento não ser tão alto desses eventos adversos. Então, respondendo cada parte da sua pergunta, Rê, a primeira parte da enfermagem. Eu acho que, por exemplo, dando um exemplo, né? No caso do rash cutâneo do cetuximab, uma coisa preventiva que a gente tem que sempre reforçar para os pacientes é o uso de proteção solar durante o tratamento. Então, usar o protetor solar, a própria indústria farmacêutica fornece kits, né, de proteção solar, principalmente no SUS, e lembrar porque isso diminui muito a gravidade, né, daquele rash. E em alguns médicos, isso não é consenso, alguns médicos utilizam doxiciclina, que é um antibiótico preventivo para rash cutâneo do cetuximab, mas não é obrigatoriedade. Então, às vezes,
o paciente que já está tendo, já perguntar se o médico já prescreveu, se não, já conversar com o médico, ver se não seria interessante prescrever. Agora, na questão da farmácia, a pergunta que é a pergunta de muitos pacientes também. Mas o doutor vai reduzir a dose da minha quimioterapia, isso vai ser menos eficaz. Eu aguento, pode deixar. Então, assim, o paciente teve um evento grau 3, por exemplo, e tem indicação de redução de dose. A dose tem que ser reduzida. Então, os estudos clínicos foram feitos considerando a redução de dose. E a eficácia, ela é uma mescla da eficácia de todos os pacientes. Então, lembrando da individualização de cada paciente. Cada corpo tem uma reação diferente a cada droga. E isso é muito, mas muito variável e muitas vezes pelos polimorfismos, que são pequenas variações genéticas que podem dar resistência a uma droga ou maior sensibilidade a alguma outra droga. E a dose 100% é a dose que se chegou em estudos anteriores para uma população homogênea. Não quer dizer que todo mundo recebeu aquela dose. Aquela é a dose máxima tolerável que dá a melhor eficácia com o menor número de eventos colaterais. Mas tem pacientes que vão precisar de menos dose que aquilo. Então, a gente precisa lembrar não só de que a eficácia já leva em consideração essas reduções de dose, mas também que a nossa balança tem que estar sempre levando em consideração as duas coisas. Não adianta a gente manter 100% da dose e o paciente no final do tratamento com FOLFOX não está andando por neuropatia. Então, a gente precisa ter sempre essas coisas em mente. E a última pergunta foi sobre a parte da nutrição. Eu acho que um exemplo muito grande, a gente sempre pede a ajuda dos nutricionistas também. Eu tive uma paciente recentemente que estava fazendo quimioterapia, é uma idosa, mas ela tinha um ECOG ainda suficiente para a gente fazer quimioterapia, só que ela estava tendo muita dificuldade pelas náuseas e vômitos de se alimentar, porque ela estava se alimentando do jeito que se alimentava antes, com muito coisas industrializadas, com coisas com muita gordura, e ela não sabia. E assim, às vezes a gente não tem essa técnica, né? A gente não é nutricionista, a gente não consegue orientar de forma eficaz o paciente o que comer, ao que evitar, o que trocar por o quê, ideias, né, de substituições. Então, os nutricionistas, nesse momento, ajudam muito a gente, assim como também no caso de diarreia, por exemplo, o FOLFIRI, que dá muita diarreia, os pacientes que têm diarreia geralmente precisam de uma dieta constipante, uma dieta que diminua, né, a quantidade de evacuações. Então, eu acho que a equipe multidisciplinar é, sem dúvida, muito importante nessa atuação. Posso colocar uma coisa aí, Rafa? Claro. Na parte de tumores de TGI mesmo. Hoje eu dei uma aula na oncologia para a PUC, para a Liga de Onco da PUC, e foi sobre TGI, inclusive. E aí, sobre o papel da nutrição nos tumores de TGI, os pacientes que têm um tumor de TGI, eles têm muita desnutrição. Eu até mostrei um artigo para eles que mais de 53% dos pacientes com algum tumor gastrointestinal que fazem quimioterapia tem a desnutrição. Então, a nutrição também entra muito antes, talvez, de um efeito adverso causado pelo tratamento. Então, no tumor gastrointestinal, a gente tem que prevenir demais a desnutrição e a caquexia dos pacientes. Então, acho que só um adeno aí, que não só na parte dos sintomas também, mas a gente já trabalha com a prevenção de uma futura desnutrição e caquexia, que pode até atrapalhar mesmo o protocolo que vocês vão criar mesmo para o tratamento do paciente. Às vezes até o paciente desnutrido nem aceita o protocolo, né? Então, se você não consegue dar conta, tem que interromper, né? Chegar nessa caquexia, ou seja, você consegue ir mais longe com o tratamento. Consequentemente, a resposta pode ser melhor também do paciente, né? Então, isso é super importante. Obrigada, Ju, pela colocação. A Natália tem uma pergunta. Natália, você está conseguindo nos ouvir agora? Um áudio mutado dela. Deixa eu ver. Ela mandou no Melu.
Pede para ela mandar a escrita, né? Aham. Pode mandar a escrita. E lembrar, Thaís, nesse ponto que você falou, que existe obeso desnutrido também. O obeso sarcopênico. A gente lembra, obeso é bem nutrido. Não necessariamente. Assim, a obesidade muitas vezes mascara uma desnutrição. O paciente que come muito farináceo, enfim, tem uma desnutrição que só o nutricionista consegue detectar, né? Muitas vezes elas acabam sendo negligenciadas por causa disso, né? Então precisa fazer toda uma avaliação correta mesmo. Sim. Natália, você está me ouvindo agora? Rafael, posso fazer uma colocação também que eu acho importante? Claro, vai. Por favor, Fanny. Tá me ouvindo? A questão do follow-up também, né, desses pacientes. Tanto da aplicação da CTC, né, da graduação, mas o follow-up depois, né, porque às vezes a diarreia ela não vai ser, ela vai ser no terceiro, quarto, né, quinto dia após o protocolo, né? Então, se a gente fizer um acompanhamento desse paciente depois, né, também às vezes a gente consegue já graduar também esses sintomas, né, e para que não chegue lá no grau 4 e às vezes ter que até suspender o protocolo por causa dessa toxicidade, dessa neuropatia, né. Eu acho até que também a importância da avaliação da rede venosa, que é uma coisa que eu falo muito, a Oxa, por exemplo, ela dá muito neuropatia, né, então de repente rever de passar um outro tipo de catéter para dar menos, né? A gente vê que às vezes no periférico o paciente refere muita dor na infusão, então acho que tudo isso também, acho que é o acompanhamento da equipe multi bem envolvido desse paciente, acho que é que dá a diferença mesmo, né? Sim, e interessante até, Vânia, que eu acho que a tendência dos serviços é fazer esse follow-up, principalmente nos primeiros ciclos. A própria equipe de enfermagem, o próprio médico pode fazer esse follow-up via telefone ou via aplicativo de mensagens, principalmente nesses primeiros dias, para a gente identificar logo e tratar logo, né? E ver se o paciente está usando as medicações preventivas de forma correta. E isso tem ensejado vários trabalhos, né? Na própria ASCO, trabalhos de uso de aplicativo para o paciente colocar os eventos que ele teve, qual que foi o grau, e isso às vezes é conectado com o aplicativo da própria enfermeira, que é uma enfermeira focal point, que faz esse manejo, né? Vê os pacientes que estão em casa e estão tendo os eventos, às vezes precisa acionar o médico, às vezes não precisa, já dá uma orientação por ali. Então isso para mim, é o futuro que já devia ser o presente em muitos locais. A gente tem uma dificuldade ainda de implementar, mas esperamos que em breve tenhamos. Então eu vou responder aqui a pergunta da Natália. Existe uma regra para o uso de Beva ou Cetux mais Folfiri e Folfox? Por exemplo, Beva é sempre junto com Folfox? É interessante essa pergunta, Nath. Então, primeiro, o Cetux e o Beva são adjuvantes. Então, geralmente, eles são utilizados em combinação com a química, como a Nath está mostrando. O Cetux ele não tem indicação para quem tem uma mutação no RAS. Então, ele é só para quem é RAS selvagem. E nos últimos tempos, tem se notado, através de estudos, avaliação de estudos já antigos e novos estudos, que o cetuximab tem o seu efeito mais preponderante em tumores do cólon esquerdo. Então, os tumores do cólon direito têm tido uma tendência a não serem tratados com cetuximab como primeira escolha. E aí, a combinação não tem uma regra. Não tem assim, tem que ser Folfox com Beva, ou tem que ser Folfiri com Beva, ou tem que ser Folfiri com Cetux, ou Folfox. Pode combinar qualquer uma dessas 4 combinações. Entretanto, há combinações que são mais assim comuns, não sei, mais utilizadas na prática. O estudo que aprovou o Folfiri, o Cetuximab, que é o Crystal, e depois o Fire 3, que é o Fire 3, né? Eles utilizaram geralmente Folfiri. Então, eles compararam a principal backbone, né? A químio, né, que foi utilizada foi o Folfiri.
Mas nada impede da gente utilizar o FOLFOX junto. Então, não existe uma regra. A regra, geralmente, vai em relação a qual quimio começar. Então, isso vai muito da individualização para cada tipo de paciente. Então, tem médico que gosta de começar com FOLFOX, num paciente que pode receber as duas, por exemplo. Eu gosto de começar com FOLFOX e associo o anticorpo, seja o cetuximab, seja o beva, de acordo com a mutação, de acordo com a localização do tumor. Tem médico que prefere, pelas toxicidades, começar pelo FOLFIRI, porque gosta mais dos efeitos colaterais, tem mais prática com aquele tratamento. Eu, pessoalmente, se eu puder escolher, se o paciente puder receber os dois, eu prefiro começar com FOLFIRI, pensando nos efeitos colaterais, na capacidade de você usar mais vezes o tratamento, por um tempo mais longo, já que o FOLFOX pode dar neuropatia, e neuropatia é uma reação adversa limitante e que pode ser para o resto da vida. Então, isso vai de médico para médico e não existe uma regra de combinação. Ô, Rafa, você falou de imunoterápico, da apresentação da ASCO. Imunoterapia hoje para câncer coloretal, ela é gold standard ou ainda não? Pelo estudo da ASCO, a imunoterapia deveria ser já a gold standard por causa dos resultados que ela teve. Mas só para uma parcela pequena de pacientes com câncer de colo. Quais são? Os pacientes com câncer de colo que têm instabilidade de microsatélites, ou seja, que tem uma deficiência no reparo do DNA, bem específica. Então, esses pacientes geralmente são 5% dos pacientes com câncer de colo metastático. Isso a gente está falando de câncer metastático. Então, o pembrolizumab deveria ser o padrão para esses pacientes. Vai demorar um pouco para ser aprovado, mas provavelmente vai ser aprovado nos próximos meses. Existe um outro estudo, mais antigo, que suporta o uso do pembrolizumab, que é uma imunoterapia, para qualquer tipo de câncer que tenha instabilidade de microsatélites. Em primeira, em segunda, em terceiras linhas, em qualquer linha. Esse primeiro que eu falei da ASCO, né, anterior, é na primeira linha do câncer de colo. Esse que eu estou falando agora, que é para qualquer tipo de tumor, é para qualquer linha. Então, são aqueles pacientes, de novo, com instabilidade de microsatélites. Então, é uma minoria muito pequena que tem essa possibilidade de receber a imunoterapia hoje no câncer de colo. Lembrando que no mundo ideal, que aqui no Brasil a gente não tem essas duas aprovações ainda e a gente não está autorizado a fazer uso dos nossos pacientes. Agora, uma pergunta de quem já saiu há muito tempo da assistência e que está hoje muito mais na área administrativa. Como que eu faço a mensuração dessa microsatélite? É um teste? Como é feito isso? Sim, tem duas maneiras de fazer. Então, quando a gente fala em instabilidade de microsatélites, a gente geralmente está se referindo ao teste imunistoquímico, que é você pegar a peça do tumor e fazer uma coloração específica para algumas proteínas, geralmente 4 proteínas na membrana da célula, e ver se aquelas proteínas expressam ou não todas essas 4 proteínas. Se aquele tumor não expressar uma delas, ele é considerado como instável, como microsatélite instável. E o que é microsatélite instável? É que os genes daquele tumor, daquelas células, não são capazes de reparar danos no DNA de forma correta. Então, o tempo todo nossas células estão tendo lesões, seja por cigarro, seja por inflamação da obesidade, seja por poluição, e as células estão sempre se auto-reparando para não virarem câncer. E você ter um defeito em alguma dessas proteínas leva a uma maior ocorrência de câncer e por causa de maior instabilidade ali no reparo dos genes. Então, mais genes ficam mal reparados e isso leva mais células a se transformarem em câncer. O outro método que tem para detectar é detectar mesmo
o gene, não a proteína, mas você detectar o gene que produz essas proteínas. É uma técnica mais complexa, mas mais sensível. Geralmente, no dia a dia, a gente usa a imunohistoquímica, que é mais rápida, barata e relativamente confiável. Todas as pessoas podem fazer esse teste? Pessoas que não têm câncer também? Pode, mas elas precisam de uma Esse indicação médica, né? então, né? Porque, assim, quando você tem uma instabilidade microsatélite no tumor, você tem que saber se essa instabilidade... Na maioria das vezes, essa instabilidade vem das suas outras células, das células normais do seu organismo. E ela geralmente é uma mutação de um dos genes. E isso é geralmente herdado da sua família. Tanto que tem um tipo, né, de síndrome que dá aumento de risco de tumor de cólon, que é a síndrome de Lynch, que eu acho que muita gente já ouviu falar, que está relacionado à mutação de algum desses genes. E isso pode ser detectado nas pessoas, mas não tem assim, orientação nem respaldo científico da gente fazer em todo mundo. Geralmente a gente faz em quem? Quando você detecta um paciente com câncer de intestino que tem uma história, ou que é muito jovem, ou que tem uma história na família de tumores de intestino de forma recorrente e às vezes em pessoas mais jovens. E aí você tem indicação de fazer o rastreamento dos contatos, né? Rastreamento da família. A gente está falando muito de rastreamento de contato aí com a Covid, mas se rastrear aquelas pessoas que potencialmente podem ter essa mutação e às vezes mudar o acompanhamento daquela pessoa, mesmo ela não tendo um tumor, para diagnosticar mais cedo qualquer tipo de tumor. Obrigada, Rafael. Mais alguma pergunta? Não? Estão tímidos? Espero que tenha sido, então, positivo para todo mundo, que tenha sido uma hora agradável de conhecimento científico, mas também de rever, pelo menos online, os amigos, que seja assim. Estou morrendo de saudade daquela bagunça toda, né? Eu falo que estou morrendo de saudade daqueles eventos científicos que a gente podia se encontrar, mas é uma maneira também que a gente tem, pelo menos, da gente se ver um pouquinho. Eu agradeço ao Rafael, excelente explicação, excelente aula. É gratificante para a gente ter uma pessoa como você, assim, aqui hoje, explicando de maneira extremamente didática alguns pontos que, às vezes, a gente esquece bastante. E eu queria convidar todos, se puderem, para ligar as câmeras, só para a gente fazer uma foto nossa, de todo mundo, quem não está com a câmera ligada. Uma selfie. Uma foto para todo mundo. Hoje eu brinquei com a Thaís de cedo, que tem 2 tipos de foto, de tirar foto. Conferência. Uma conferência é aquela que é por áudio, que a gente está com o cabelo amarrado aqui, e a outra que a gente até penteia o cabelo e passa batom, né? Então, a gente tenta melhorar um pouco. Então, esse é o primeiro, gente, de uma série de outros eventos que a gente vai fazer. Eu vi que algumas pessoas já se inscreveram no de câncer de mama e era para se inscrever mesmo. A gente sempre dá prioridade para aqueles que sempre estão junto conosco, participando. Então, já foi liberado o de câncer de mama, que vai ser dia... Aline, me ajuda. Acho que é dia 1º de julho. Eu acho que quem quiser participar vai ser um prazer muito grande. Vai ser com a doutora Vivian, ou seja, ela vai estrear pós licença maternidade também. Vai ser o primeiro evento dela técnico-científico. Ela já fez uma live para a população, mas o técnico-científico vai ser o primeiro mesmo. E elogios ou sugestões ou críticas, a gente está super aberto, o que vocês quiserem fazer. O objetivo é realmente ter uma interatividade. Essas perguntas iniciais não é questionamento para medir nada, é simplesmente para ser interativo e gostoso e sair um pouco daquela rotina de só da aula, que todo mundo está aprendendo também como dar aula online, né? Eu acho que todo mundo está nessa fase. Não tem ninguém que seja o expert, o cara, né? O artista. Quem fez um pouquinho de teatro consegue, né? Mas, de qualquer maneira, a gente também está aprendendo. Então, qualquer sugestão que vocês tenham, vai ser um prazer muito grande a gente recebê-las, tá bom? Com relação aos certificados
parte burocrática, acho que a Aline já encaminhou, né, Aline, no e-mail de todo mundo. Sim, encaminhei. Aí só falta, então, da Gabriela, Maria Gabriela, que eu já anotei tudo aqui. E o da Natália, se a Natália Moreno puder me passar. Tá, a Natália acho que já saiu, mas de qualquer maneira eu mando para ela também. Gente, muito obrigada pela presença de todo mundo. Adorei ver vocês, mesmo que seja online. E até uma próxima. Até dia 1º de julho, então. Tá bom? Tiramos a foto, Rê? Tirei sim. Ah, Beijo, obrigado, gente, pela presença. Viu? Tudo de bom. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.